Olá, pessoal, todos sejam muito bem-vindos mais uma vez. Mais uma aula aqui de prática quantitativa. Esse vídeo, continuação de para quem assistiu ao vídeo mais explicativo das análises descritivas. Esse aqui é o vídeo que é uma espécie de um tutorial para passar para vocês como vocês podem rodar as análises descritivas dos dados de vocês utilizando o JASP, o programinha aquele também que a gente já falou a respeito. Então, vamos lá. Bom, primeiro passo não é mistério para ninguém. Abrir o JASP e dentro do JASP abrir o banco de dados de vocês, que, como eu já mostrei em outro vídeo, vocês vão ter que salvar e editar tudo lá que precisarem editar nele e salvar o banco de dados de vocês no formato .txt e então abrir ele dentro do JASP, vindo aqui nessa coisinha, botando no Open, escolhendo a pasta onde está e abrindo o arquivo. Tá? Eu já estava com ele aberto, está aqui, como vocês estão vendo. Lembrando, esses dados aqui são dados, vocês são parte né, quem está fazendo a disciplina agora 2020.1, parte dos dados que estão aqui, eles são de vocês, são informações que vocês preencheram. Quando a gente estava lá na disciplina presencial, vocês responderam sobre algumas questões sobre a expectativa de fazer a disciplina, né, o que estava, quais eram as expectativas com a disciplina, se vocês eram confiantes quanto aos conhecimentos de vocês, se vocês confiavam no desempenho de vocês, né, que é o que a gente chama de autoeficácia, questões de autoestima, de autoeficácia, além de algumas perguntas gerais sobre vocês mesmos, então idade, o sexo e por aí vai. Bom, então vamos lá. Primeira etapa, né? Esse vídeo aqui é para passar para vocês como fazer as análises descritivas. E aí, mesmo estando em inglês aqui, vocês já devem estar vendo, ó, tem aqui um descriptives. Aí vocês vêm e botam em estatísticas descritivas. Ele vai abrir essa janela, ele vai abrir essa janelinha aqui com cada uma dessas coisinhas aqui, ó, é uma das variáveis de vocês. Tá? Então, lá, essa variável aqui é uma variável mais inútil, que é o carimbo de data e hora, pontuação, qual o seu número de validação que vocês tinham que preencher, aí, qual a sua idade. Ó, idade é uma informação que tem que estar na minha tabela descritiva. Então, vou clicar aqui para que passe para cá. O que mais? Quando você nasceu, qual sexo, né, ele foi atribuído, que aí aqui está nominal, eu transformei ela em homem e mulher. Então, vou botar aqui, ó, que um é o homem, dois é mulher. Orientação, tem lá hétero, bi e homossexual. Aí botei aqui também. Né? Aqui eu já estou botando as variáveis transformadas. Qual a expectativa? E eu posso botar todas elas aqui. Mas tem um grande problema, tá? Que eu já não vou continuar. Se vocês olharem aqui, ó, vou tirar minha cabeça aqui, vocês vão ver, tem aqui, quantas pessoas responderam? Aqui, o total de gente que eu tenho, né, contando vocês e outras pessoas que responderam, são 96, tá? Que é esse aqui, respostas válidas. O que é o missing? Missing são pessoas que, por algum motivo, pularam uma questão e elas não estão incluídas. 3 pessoas aí não foram incluídas. A média para a idade foi 21 anos,79. O desvio padrão, 4,795. Aí qual é o grande problema? A idade ficou bacana aqui. Agora, o sexo ficou uma confusão. Como assim média? A gente não calcula uma média. Porque sexo, orientação sexual, etnia, gênero, essas informações, elas são aquelas que a gente, se vocês lembrarem, a gente chama elas de categóricas, né, ou nominais, porque elas não acabam sendo classificadas de uma maneira contínua ou escalar. Então, a gente não vai calcular a média delas. O que a gente pode fazer? Recomendo que vocês façam as análises aqui por 2 partes. Na primeira parte, vocês vão fazer só dos dados, aqueles que são dados contínuos. Tá? Então, qual a sua idade, qual a sua expectativa para essa disciplina, né, que eu botei numa escala,
Também tinha lá, eu botei numa escala qual é o domínio que tu acredita que tu tem para essa disciplina. Opa, mas essa aqui está nominal, ó, então tem que achar correto. Só um pouquinho. Ah, não, eu botei essa. Numérico do esforço também, que é o quanto que vocês achavam que vocês tinham que se esforçar para essa disciplina em relação às demais. Né? Deixa eu ver se tem mais. Tudo aqui é nominal, que eram as perguntas do teste, aqui também as perguntas. Aqui, ó. O total da autoeficácia. Também vou botar aqui. E, porque são as perguntas que eu tenho interesse em saber, o total da autoestima também vou colocar aqui. E aí ele vai me gerar aqui essa tabelinha, tá? O que significa? Essas informações aqui, o 96 é o número total de participantes que responderam, né? E que estão sendo contabilizados. A média nessa linha, o desvio padrão nessa, o mínimo e o máximo, né? A menor resposta e a maior. Essas informações elas são meio desnecessárias, o mínimo e o máximo. Então vocês podem vir aqui nesse item aqui onde diz Statistics e podem desmarcar o máximo e o mínimo. Tá? Aqui, então, a gente tem as informações descritivas. E aí, o que eu vou fazer? Vocês podem, para facilitar, vocês podem aqui ó, clicarem nessa setinha aqui e botar copy. Copiei. Tá? Uma vez que eu copiei, o que eu vou fazer? Eu vou abrir lá o meu arquivo, um arquivo de Word, um arquivo branquinho lá, zerado do Word. Então, o que eu vou fazer agora é isso. Cheguei no meu arquivo Word, vou dar um Ctrl V, né, e ele vai colar aquilo que eu tirei de lá. Mas essa tabela aqui tá feiosa, tá? Ela não fica bonitinha. Até tem aqui informações, mas não fica das melhores. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tabela, então, lá, vou inserir uma tabela, uma coluna onde vai ter aqui as variáveis, outra onde vai ter a média, o desvio padrão. Vou botar aqui mais uma. Vou deixar essas três aqui por enquanto. Se precisar, depois eu ensino. Então, botar aqui. Aí, o título da tabela. Apesar de serem dados descritivos, tá? É incomum nós usarmos o nome de dados descritivos, tá? Assim, a gente não costuma, na maior parte das vezes, colocar essa informação dessa forma. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome para essa tabela. Então, só vou ampliar aqui um pouquinho. Design da tabela, layout, vou mesclar essas células, vou botar lá. Dados sociodemográficos da amostra. Aí, e aqui, claro, né, já pensando nas tabela 1. E isso aqui vai ficar em negrito para ficar bonitinho. Aí, as informações. Quais são as informações? Claro, vão entrar aqui. Por quê? Porque eu vou botar a média ou o N, né? Que o N é quando a gente fala da frequência, ou seja, quantas pessoas responderam. E vou colocar também o desvio padrão ou o percentil. E aí, vamos lá. No caso, essas informações aqui só tem as médias. Aí, o que eu vou botar lá? Primeiro é idade. A média de idade, 21. Aqui, ele até no JASP ele dá 3 casas decimais, tá? A gente pode ficar só com 2. Qual é o desvio padrão da idade? É 4,79. Opa, não foi para outra casinha. 4,79. Depois, tecnicamente, né, expectativa sobre a disciplina, escala de domínio, essas informações aqui, elas não são sociodemográficas, elas são informações já diferentes. Então, eu poderia botar dados sociodemográficos e relacionados à disciplina da amostra.
tá? Aí eu tiraria o da amostra para não ficar estranho. Então, porque não, e aí eu colocaria, aí, para ficar menos estranho, o que eu vou fazer vai ser, vou botar aqui sociodemográficos. Tá tudo. E aqui para baixo vou botar informações sobre a disciplina. Vou mesclar tudo. Aí, vou dar um Ctrl Z aqui para não ficar tão... Só um pouquinho. Botar aqui, adicionar daqui, porque aí não vai... Botar inserir abaixo, inserir abaixo, inserir abaixo, que aí depois vai ter que entrar aqui as outras informações. Informações sobre a disciplina. Aí vou também botar para baixo aqui, para não já ter algumas desse jeito. Vou mesclar e vou botar aqui expectativa. Expectativa, a média foi 6,79. E o desvio padrão foi 1,64. Para além disso, domínio do conteúdo. Domínio do conteúdo, a média foi 1,95. Estavam com muita expectativa no domínio de vocês, hein? Mas foram bem, a princípio. E o desvio padrão foi 0,84. Foram bem, até agora, pelo menos. Para além disso, esforço provavelmente atribuído. Vocês pontuaram a média, 3,58, e o desvio padrão foi 0,81. Tá? Ainda, além disso, temos autoeficácia. A média de vocês foi 21,58. O desvio padrão, 4,3. Não precisa botar o zero. E a autoestima foi 19,62 e o desvio padrão foi 3,06. Ok, ainda tem que completar aqui. Então, vamos voltar lá no JASP, porque nós ainda temos... vou deixar só em negrito aqui, não precisa. Eu vou voltar lá no JASP, porque nós ainda temos as informações categóricas. Estamos de volta aqui no JASP. Agora para botar os dados nominais. Então, quais são os meus dados nominais aqui que são importantes? Sexo, aí eu passo para cá o sexo, e orientação. Aí eu tenho aqui, vocês vão ter que vir aqui no Statistics agora de novo, porque o que acontece? Eu quero pegar também o percentual, tá? Como eu quero pegar também o percentual, eu vou ter que marcar aqui, que eu quero o percentil. Anotei que eu quero o percentil. Vou olhar agora aqui, sexo. 1 é homem, 2 é mulher, que é importante vocês anotarem. 36 homens responderam e 60 mulheres. Esses 36 homens, eles representam um total de 37,5, e as mulheres, 60 mulheres responderam, um percentual válido, porque está excluindo esses 3 aqui, de 62,5. Então, a gente vai voltar, a gente vai copiar novamente aqui, Frequency Tables, copy, e vamos novamente lá para o nosso arquivo de Word. Abrir o Word novamente. Eu colo essas informações aqui. Ok. Sexo. Como sexo é uma variável dicotômica, que só tem um ou outro, até pode ter, mas é raríssimo, quase ninguém vai responder uma terceira, só talvez se alguém botar não quero opinar, não quero dizer, nos protocolos de vocês podem botar sexo e botar entre parênteses
homens ou mulheres. Aí vocês só reportam o sexo que vocês falarem. Quando tiver mais do que um, aí vocês podem colocar assim, sexo, aí dá um enter, né? E coloca. No caso, 36 homens, né? 36, o que representa, no caso, aí bota entre parênteses aqui para fazer sentido que é, né? O N, e o percentil, que é 37,5. 37,5 também. A gente sinaliza aqui com os parênteses. Mulheres, a gente vai colocar lá 60, o que representa 62,5. Fecha parênteses. Vai, orientação sexual. No caso, a gente não teve nenhum homossexual, tá? Por isso que não está aqui na conta. Mas o que a gente teve? Nós tivemos. Aí também eu quero mostrar para todo mundo ali para ficar bem claro, né, que não teve. Então eu vou botar heterossexual. E aí vou botar quantos eu tive? 68. Quanto isso representa em percentil? 68. 70 ali, né? Vou pegar o vale. 70,83. Aí vou inserir aqui. Inserir acima. Não era o que eu queria, mas ok. Homossexual não teve, então bissexual. Eu tive 28, o que representa 29,16%. E aí aqui a minha tabela 1, né? Eu vou apagar isso aqui, vou deixar isso aqui mais bonitinho, aí depende, claro, as normas, tentando falar, fazendo as normas da APA, daí primeiro eu tiro todas, aí depois eu boto uma linha aqui embaixo, eu vou deixar ela mais gordinha, né? Aí tá, a gente vai, não vou desenhar aqui com vocês todos, mas aí de repente vou botar mais uma aqui também para ficar mais elegante e uma aqui no final. Além de aí eu posso decidir que quero dividir as linhas por tons de cinza ou quero fazer um recuo, fazer uma coisa mais, tipo, aí vocês, depende, claro, a formatação. Eu acho que ficaria bonitinho se a gente pegasse, deixasse em negrito aqui essas informações, que elas são, né, categorias. Claro, diminuir o tamanho da tabela, que está muito larga aqui. Botar também para autoajuste com o conteúdo, para não ficar com essas coisas quebradas. E, por fim, eu pegaria essas informações aqui, porque elas estão, vocês devem estar percebendo, vou botar tudo no meio, que eu acho que fica mais elegante, acho que fica mais bonito. Eu vou centralizar isso. E pronto. Minha tabela 1, se eu só tiver, né, um grupo, estaria pronta. Claro, pode ser que alguns dos grupos, vocês estão com mais de um grupo. Tem 2 grupos, né, ou mais grupos do que 2. Ó, a gente sempre vê algo na formatação que não está bom, aí eu vou lá e vou botar que é tudo Times New Roman, para ficar tudo igualzinho. Bom, terminei minha tabela 1. O que eu vou fazer agora? Se vocês tivessem 2 grupos, aí vocês teriam que fazer um procedimento diferente. Nessa parte agora que vai vir do vídeo, eu vou mostrar caso meu estudo eu quisesse comparar homens e mulheres, tá? Vou fazer essas mesmas informações como se eu quisesse
comparar homens e mulheres. Então, para aqueles que tiverem 2 grupos, né, ou tiverem medidas que vão ser medidas antes e depois, eu vou ter que fazer os meus dados descritivos, eles vão ter algumas informações adicionais, né? Vamos supor que nesse meu estudo eu quisesse comparar homens e mulheres, tá? Eu queria saber se homens e mulheres eles apresentam diferenças na autoestima deles relacionada com a disciplina. Então, eu, em vez de ir lá no Descriptives, como a gente estava antes, né, nessa parte aqui, eu vou vir no T-Tests e vou marcar Independent Samples T-Test, tá? Selecionei. Essa parte, essa informação aqui, só vou apagar aqui que ele tem um monte de informações antes que estão em branco, vou só remover aqui, vocês podem fazer isso se vocês quiserem, né, para não ficar muito poluído. Estou removendo aqui. E agora eu vou trabalhar com esses aqui. Aí eu abro aqui. Como é que a gente faz? Grouping variable, ou seja, a variável de grupo. A minha variável de grupo é o sexo. Eu quero homens de um lado, mulheres de outro. Eu vou jogar para cá. As informações descritivas, né? Ou seja, aquelas que forem, o teste dele vai servir para aquelas variáveis contínuas, tá? Que nem a gente fez antes, as que vão trabalhar com média. Então, eu quero saber as médias. Então, qual a sua idade? Eu vou jogar aqui como uma variável. Vocês vão ver que ele indica aqui algumas coisas. Vocês precisam marcar algumas coisinhas aqui embaixo, tá? Se vocês forem um grupo que tem, né, um dos trabalhos de vocês tiver grupos, vocês vão colocar o seguinte, vocês vão marcar. A primeira coisa que vocês vão botar vai ser esse aqui, ó, Assumption Checks, tá? A gente vai checar se os dados eles são distribuídos normais. O que é normal? Normal é aquela distribuição paramétrica, sabe? Que se descreve ela é homogênea na distribuição em torno da média. Então, eu tenho uma média para cá, aqui é onde se concentra a maior parte das pessoas, tem alguns respondentes que vão ter mais, mas que vão ir cada vez menos, que vão tendo pontuações mais altas, e outros respondentes que vão tendo pontuações mais baixas, tá? Isso é uma distribuição normal. E para a gente usar o teste T, a gente tem que ter uma distribuição normal. Então, eu vou botar lá, Assumption Checks, normalidade. No caso, eu testei aqui e ele já me dá aqui a nota, ó. Os resultados, eles são significativos, né, que é esse P gigantesco aqui, o que sugere um desvio da normalidade. Essas informações, elas não são normais. Mas eu tenho aqui a minha altura em centímetros. Vamos colocar ela também? A altura em centímetros também, ela não é normal. Vamos ver se eu tenho algum outro. Essas aqui são as mais importantes, claro, porque eu não quero comparar ainda a autoestima e a autoeficácia, porque essa é a hipótese desse estudo aqui, que imagina que homens e mulheres são diferentes. Se eles são não paramétricos, ou seja, não são normais, a gente vai ter que marcar essa coisinha aqui, ó, Mann-Whitney. E eu posso até desmarcar o T-Student. Mas se os resultados forem normais, aquele P da normalidade, ele der não significativo. Nesse caso, tu vai deixar o student e não vai marcar o Mann-Whitney. Pode ser que tenha algumas variáveis que elas são normais e outras não. Para as normais, vai usar o student. Para as não normais, vai usar Mann-Whitney. Marquei o Mann-Whitney. E para além de marcar o Mann-Whitney, eu vou clicar nesse negocinho aqui que é o dados descritivos, porque aí ele já vai me dar médias e desvio padrões, tá? E o que a gente observa aqui, ó? Quando a gente vem e testa, né, com a Mann-Whitney, que ela nos dá esse W, tanto idade quanto altura, nós temos diferenças, tá? Como assim a gente tem diferença? Esse P aqui, ele tá logaritmado, tá? Isso quer dizer que ele é gigantesco, que ele é muito significativo, porque ele tem muitas casas decimais, é por isso que ele está logaritmado. Aí a gente vai lá olhar as médias, ó. Média 25,5 no grupo de homens, tá, de idade, e as mulheres, elas tinham a média de 19,53. A altura, os homens, eles tinham lá em média 1,73 m e as mulheres 1,65 m, aqui os desvios padrões. Isso indica que
a gente tem aqui uma diferença entre os grupos nessas duas coisas. Então, que eu observo por causa desse P e desse W. Quais são as informações no caso de eu ter eu quero fazer uma análise descritiva de grupos, né? Que tem mais de um grupo. Aí, vamos voltar. Eu vou copiar aqui primeiro esses dados descritivos aqui. Vou copiar. E agora, vamos lá para o Word. Então, saímos daqui. Abrimos o nosso Word. E eu vou fazer uma outra tabela. Primeiro, eu vou colar aqui esses dados. Vou copiar esse modelinho aqui dessa tabela, só para facilitar, tá? Mas sociodemográficos. Primeiro deles, então, idade. Só que agora eu tenho dois grupos. Como que então eu vou fazer? Eu vou pegar aqui minha tabela, vou adicionar, né, duas colunas, e vou também botar opa, ele botou várias. Eu vou botar também uma linha para cima. Já vou explicar para vocês o porquê. Por que eu vou colocar uma linha para cima? Porque agora eu vou mesclar isso aqui e esse aqui é o grupo de homens. E eu tenho aqui as outras duas colunas que eu também vou mesclar e vou botar o grupo de mulheres. E vou repetir essas informações aqui. Tá? Vou já ajustar aqui o conteúdo, porque está muito confuso. Não fez muita diferença, porque ele ficou apertadinho aqui. Tá tudo parecido. Idade. Agora a idade mudou. Qual é a idade média do grupo dos homens? 25,55. Então, 25,55. E nas mulheres, e o desvio padrão é 6,08. 6,08. Já nas mulheres, a gente tem uma média de 19,53 e um desvio padrão de 1,09. Para a gente não se confundir, eu já vou apagar esses dados adicionais aqui, que eles vão acabar nos atrapalhando. Então, vamos lá. Opa, ele quer sempre apagar tudo, então não vai dar. Vou apagar aqui. Ok. Apaguei. Só para eles não nos atrapalhar. Tá. Algo importante também, eu tenho que botar quantos homens eu tenho. No caso, eu tenho aqui quantos homens eu tenho no meu grupo. Tenho 36 homens, né? Então, 36. N igual a 36, a gente costuma colocar. Tá? Opa. 36. E nas mulheres, a gente vai colocar N igual a 60. Certo. Agora, sexo eu vou excluir porque eu já sei essa informação, tá? Né? Não preciso excluir a linha inteira. Homens e mulheres também vou excluir. No caso, só vou fazer uma coisa. Vou botar aqui também, né, a outra informação que eu tenho, que é altura. E aí eu vou dizer que é em centímetros. Aí qual é a altura em centímetros? A média dos homens. 173,00, olha só. E no caso, o desvio padrão foi 4,75. Já a média das mulheres foi 165,73 e o desvio padrão 6,54. Tá certo. Até aqui tudo tranquilo, mas lembrem-se que já que eu tenho dois grupos, eu vou ter que botar também os dados de comparação. Então, vou botar mais duas colunas aqui, para que essas duas colunas, elas vão ser relacionadas com, vou mesclar aqui, estatística. Aí, qual é a estatística? A estatística aqui, eu vou botar o valor do W, né? E o valor do P. E eu vou lá olhar qual é o valor do W e o valor do P para a idade. Então, volto lá no JASP.
Vou copiar aqui. Aqui. Só vou clicar aqui no Welsh para ver o que vai acontecer. Então, vou copiar aqui. Copy. Vou abrir. Vou ir lá para o Word novamente. Então, vamos para o Word. Colar aqui só para me organizar. Aí vou botar qual é o valor do W. O que é o W, tá? Se vocês quiserem saber. Ele é um índice que indica o quão diferentes as medianas, porque como os dados eles são não paramétricos, ou seja, no caso aqui eu vou ter que botar aqui é o T ou o W, né? Porque depende. Aí, nesse caso aqui eu vou botar W igual. Ele é um índice de o quão diferente os dados são, tá? No caso aqui ele usa a mediana. Por quê? Porque ele não vai usar uma medida de tendência central, como é o caso da média, porque a média só é usada quando os dados eles são paramétricos. Então, vou botar lá, W. W, no caso, para a idade, ele é de 177.6.0, tá? E o P, vou botar esse número horroroso? Não. Tá? Quando ele é menor do que 0.001, a gente pode botar só assim, ó. Que assim fica, todo mundo entende, a gente não precisa botar aquele número horroroso. Eu acho, tem gente que até acha, tem várias revistas científicas que nem permitem que bote o 0.000, que seria também uma outra alternativa, tá? No caso, ele é assim para esses dois, então eu já vou copiar. W igual, no caso aqui a gente vai botar TW ou ainda o x ao quadrado, tá? Que vocês já vão entender o que ele é. Quando a gente tiver que fazer o que quadrado. O W, aí aqui nesse caso ele é W igual 1744.0. Tranquilo. Vou já dar uma ajustada aqui na tabela, que eu tenho uma coisa tipo um toque aqui. Me dá... Ah, não deu, ele não arrumou esse W aqui que está me tirando dos nervos. Vou tentar jogar mais para lá. Ah, não deu. Pode ser que isso aconteça com as tabelas de vocês. O que a gente faz? A gente vem no layout e já muda a orientação do nosso arquivo, tá? Para que fique... E aí depois a gente vai ter que fazer umas quebras lá, mas a gente vê depois na hora de organizar o documento de vocês, um autoajuste de conteúdo. Bem melhor agora. Tá, sociodemográficos não acaba por aqui. A gente tem outras informações sociodemográficas, como é o caso de orientação sexual, sexo, e, poxa, se os grupos forem diferentes quanto a isso, pode fazer toda a diferença naquilo que eu quero saber. Então, o que eu vou fazer agora? Vou voltar mais uma vez lá no nosso JASP. Então, vou para o JASP de novo. E nesse caso, o que eu vou fazer agora? Eu não posso fazer nessa tela, tá? Eu tenho que ir para uma outra tela. Por quê? Porque aqui o teste T ou a Mann-Whitney, eles comparam coisas que são, tenho grupos e eu estou testando o quanto que eles vão, uma variável contínua. Eu quero testar algo, se tem uma diferença entre eles. Mas no caso do sexo, da orientação sexual, a gente quer saber a proporção. No caso da gente tem dois grupos, a gente quer comparar a proporção de algo, a gente vai fazer o seguinte: o teste T ou a Mann-Whitney, eles são testes para comparar medidas centrais dos dois grupos de variáveis. Tem que ter variáveis categóricas, né, ou nominais, que dividem os grupos, e esses grupos eles vão ser comparados quanto a uma variável contínua. Mas se eu tenho variáveis categóricas e quero saber sobre variáveis categóricas, se elas são diferentes, eu vou ter que vir e fazer um outro tipo de análise, que é a análise que a gente chama de Q². Então, a gente vai botar aqui, ó, frequências, e vai vir nessa aqui, ó, de contingência, tá? Contingence tables. A gente vai abrir aqui o statistics e vai marcar, se não tiver marcado ainda, o x², que é o que vai calcular o Q². E a gente vai colocar as medidas aqui. Então, no caso, na coluna, eu vou colocar
homem, vou colocar o sexo, tá? Que é o que eu quero comparar, vou sempre usar essa daqui. E eu quero saber o quê? Eu quero saber, por exemplo, quanto a diferença de orientação sexual. Eu vou botar aqui na linha. Então, eu vou ter nas colunas aqui homens e mulheres, e nas linhas a gente vai ter, no caso aqui, hétero e bissexual, tá? Outra coisa aqui que eu quero saber, deixa eu ver, eu acho que eu não fiz com vocês outras perguntas dicotômicas. Não fiz. Vou botar aqui mais uma. Eu dividi o domínio da disciplina, tá? No caso, entre aqueles que achavam que dominavam e os que achavam que não dominavam. Então, também vou botar o grupo domínio aqui. Eu vou botar também, né? Para saber aqui. Aí, o que aconteceu? Opa, ele botou aqui embaixo. Ó. O que acontece? Se a gente olha os homens, tá? Os homens, na amostra que eu tenho, tinham 32 homens que eles eram heterossexuais e eu tinha 4 homens que eles eram bissexuais. Já nas mulheres a gente tinha um total de 36 mulheres que eram heterossexuais e 24 que eram bissexuais, tá? Essa proporção aqui, ela é testada e ela nos retorna esse Q quadrado, tá? Que é esse x ao quadrado, de 9,089, que deu significativo. Proporcionalmente, a gente tem, né, mais mulheres do que homens bissexuais, né? No caso, é diferente. Aí, o que a gente ainda pode querer? Eu quero vir aqui em células, tá? E eu posso pedir para botar os percentuais. Aí, se vocês quiserem, dá para pedir o percentual da linha, né, no caso, mas eu não tenho interesse no percentual da linha. Eu quero saber, na verdade, o percentual da coluna, ou seja, quantos por cento dos homens são? 11% dos homens eram bissexuais, enquanto 40% das mulheres. E 60% das mulheres eram heterossexuais e 88,88% dos homens. Aí a gente copia isso aqui. Vamos lá de novo para o nosso arquivo de Word. Abrir lá. A gente vai botar aqui, ó. Orientação sexual. Orientação sexual. No caso, a gente não vai. A gente só vou colar aquilo que eu botei aqui. O que a gente faz agora? Opa! O que a gente faz agora? Quantos. No caso, eu vou botar aqui orientação sexual e vamos supor, no caso aqui eu tenho só 2, porque só deu 2, então eu acho que é importante, eu vou também, vou manter, eu não vou, só apagar isso aqui. No caso, como eu vou botar os descritivos aqui, eu vou botar quantos homens heterossexuais eu tinha? Tinha 32, o que representava, entre parênteses, né, que é como eu tinha combinado ali, e isso representava 88,88 do total. E nas mulheres eu tinha 36, o que representava 60,0% do total. Vou botar aqui também, né? Vou ficar. Já no o bissexual, eu tinha nos homens 4, a conta total, o que representava 11,11. Também aqui, entre parênteses, esqueço em todas. Vamos lá. Aqui, no caso, o total das mulheres, a gente tinha 24 e o que dava 40,0. Como eu tenho aqui a comparação, ela não é esse com aquele, né? Eu tenho que fazer ela total. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar x ao quadrado é igual. Por quê? Porque x ao quadrado. Né? Vocês lembram lá? Vou voltar lá. Eu tenho no JASP, inclusive. Opa.
Tem que voltar lá no JASP, porque a informação... Já vou apagar isso aqui, só para não incomodar mais a gente. Vamos voltar lá no JASP, porque a informação, afinal, ela é... ela tá... Eu não copiei ela, não me lembro dela. Então, vou copiar aqui. Vamos voltar lá no Word mais uma vez. Dá um trabalhinho, né? Colo aqui de novo. Vou botar lá. X ao quadrado, 9,08. Dá um espacinho aqui só para não ficar estranho. E o P é 0,003, o que significa que é significativo, tá? São diferentes, ou seja, se eu vou comparar a autoestima nesse estudo aqui hipotético, eu vou ter que considerar que talvez a diferença entre homens e mulheres não seja por causa do sexo, e sim da orientação sexual. E aí a gente vai ver que existem formas de, na estatística inferencial, a gente tentar controlar isso, né? Vou apagar essas informações aqui, porque elas já são... Excluir a linha inteira. Vou adicionar só aqui mais uma linha inferior para ficar bonitinha minha tabela. No caso aqui agora é só dados sociodemográficos. E vou voltar lá no JASP. Porque eu não vou botar aqui naquela tabela lá a expectativa com a disciplina, né? Mas só para também não vocês verem aqui qual é a expectativa, na verdade o domínio, né? O que acham, o domínio da disciplina. No caso dos homens, 20 homens eles achavam que tinham um bom domínio da disciplina, né? Tinham um mau domínio da disciplina, o que representava 55,55%, e 16 homens pontuaram que achavam que iam se dar bem na disciplina, que tem um domínio, pelo menos, dos conteúdos, que é 44%. Já as mulheres a gente viu que 40 delas, que representa 66%, achavam que não dominavam, né, que não dominam o conteúdo, e 20 mulheres, que representa 33%, acreditavam que dominavam o conteúdo. Essa proporção aqui, ela não deu significativo, tá? A gente colocaria essa informação igual na tabela, se ela fosse, né, importante. A gente botaria lá, x ao quadrado é igual a 1,18, o P é igual a 0,276. Tá ok? Então, esses são os dados descritivos. A maior parte dos grupos colocou perguntas sobre renda, colocou perguntas sobre idade, colocou perguntas sobre, enfim, deixa eu ver, descritivas, orientação sexual, gênero, sexo, se trabalha, se não trabalha, enfim, teve uma série de perguntas, né, diferente para cada um dos estudos, e essas são algumas das informações que vão ir para o campo descritivo, tá? Espero que vocês consigam construir umas boas tabelas 1, descrevendo a amostra de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, já sabem, podem me escrever. A gente também pode combinar, né, para os grupos da disciplina, os encontros online, para a gente, caso vocês tenham dúvidas ou ainda tenham situações que queiram ver. E eu fico no aguardo aí dos primeiros dados descritivos. Algo legal é que vocês podem salvar o arquivo do JASP e só abrir o banco e ele vai mudando automaticamente os números. Em geral, eu acho, depende de cada um dos estudos, né? Vocês também podem, sintam-se à vontade para me escrever, para dizer, olha, já estamos com tantas respostas, acha que isso já é bom? A gente talvez possa fazer aí uma análise inferencial preliminar só para ver, isso já é o suficiente ou ainda não. Tá legal, galera? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado, que aproveitem, que usem as informações para construir as tabelas 1 e os dados descritivos de vocês. E a gente se fala por aí, por e-mail, na continuidade dos trabalhos aí de todo mundo. Um abraço e fiquem todos bem. Tchau, tchau.